Caros colegas, não poderia deixar de comentar o projeto, a iniciativa de um projeto de lei do Executivo que trata sobre a regularização dos imóveis de Palmas, no que tange a emissão do habeas, hoje já vinculado à emissão também do alvará de funcionamento das empresas. Num primeiro momento, o empresariado de Palmas, os comerciantes em gerais foram pegos de surpresa pelo fato da gestão ter decidido, inclusive, com um prazo mínimo, aliás, um prazo máximo de 180 dias, fazer tal vinculação. Naquela oportunidade, ainda discutimos esse assunto aqui nesta casa e colocamos que era humanamente impossível para a própria gestão conceder tantos habeas em tempo hábil. Ou seja, nós entendemos, e Vossa Excelência, vereador Damasio, que foi comerciante, é comerciante durante toda a vida, sabe que a grande maioria dos imóveis em Palmas hoje, ele não tem um habeas, até porque muitos comerciantes estão instalados em imóveis alugados, imóveis de terceiros, nem sempre esses imóveis são imóveis próprios. Então eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano acerta quando ela prorroga esse prazo ainda para o ano que vem, se não me engano, o vereador diz que é em fevereiro de 2014, ou seja, esse tempo não é um tempo tão somente para que os comerciantes possam se adequar, é para que também a própria gestão tenha condição e tempo suficiente para analisar tantos processos e conceder tantos habeas, haja vista que existem milhares e milhares de pendências nesse sentido. Em relação ao projeto de lei, eu ainda aguardo a chegada em meu gabinete, ainda não foi lido pela mesa, então, regimentalmente, a mesa primeiro tem que fazer a leitura para depois ser encaminhado, mas eu estou contente, tive conversando com alguns empresários, com alguns representantes do setor comercial, e esse era um impedimento, esse era, digamos, uma pedra no sapato de muita gente na nossa cidade. Valdemar disse, o nosso Código de Obras é de 92. Então, de lá para cá, faltou, de ambos os lados, do lado da gestão municipal, informação, cobrança e fiscalização, e também do lado dos cidadãos, faltou também buscar um conhecimento na hora e buscar a lei na hora de construir os seus imóveis. Então, ao longo dos anos, houve um processo de crescimento da nossa cidade, o que resultou, infelizmente, em imóveis residenciais ou comerciais construídos de forma irregular, diante o que diz o Código de Obras da cidade. Então, eu acho que esse processo é importante, eu acho que é válido, a gestão municipal acerta quando traz o setor comercial para um entendimento, para o diálogo. Aqui, em outros momentos, nós questionamos as coisas impostas, né? Como, por exemplo, o Código Tributário, que pegou todos de surpresa. Então, essa lei, eu acho que, vamos assim dizer, vereador Lúcio, amortiza um pouco essa relação tênue entre gestão e os empresários, comerciantes, empreendedores, de uma forma geral. Pelo que eu tenho lido superficialmente ainda, não estou com o projeto é bom e beneficia os nossos comerciantes. O Valdemar falou que, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer adequações, a gente também tem que fiscalizar, e isso é verdade. Nós vimos aqui que as receitas do município apenas cresceram 1,6%, vereador Joaquim, na explanação do balanço que foi feito pelo secretário de Planejamento, em relação às despesas que aumentaram 43%. Então, isso preocupa. Os empresários, na oportunidade que estiveram aqui conosco na Câmara, falaram que não bastava só atualizar o código e aumentar os impostos, que a fiscalização tinha que ser feita de forma mais efetiva, no sentido de que todos os contribuintes pudessem pagar os seus impostos, para que uns não estivessem pagando a conta pelos outros que estão inadimplentes. Esta é a nossa posição. Mas, presidente, nobres colegas, eu gostaria de comentar um tema cuja minha participação ontem, para mim, foi muito enriquecedora no sentido de entender este problema, que é o rombo
no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins. Eu estive ontem a convite do deputado Sargento Aragão, participando de audiência pública para discutir o tema. Os aposentados ou futuros aposentados servidores do governo do Estado de Tocantins são também, grande parte deles, munícipes palmenses. E nós, vereadores, não podemos estar à margem desta discussão. E eu acho que o vereador João Campos foi muito feliz quando fez o seu posicionamento aqui hoje, mostrando a sua preocupação. O que nos deixa, digamos assim, presidente Major, de cabelo em pé, é que a lei que regulamentou a criação do IGPREV, há alguns anos atrás, ela é muito clara quando diz que é competência do Conselho de Administração aprovar privativamente a política de investimentos do IGPREV. Esse Conselho de Administração, ele tem a competência privativa para dizer como, aonde e quando investir o dinheiro dos servidores públicos estaduais que estão nas contas do IGPREV. Infelizmente, o presidente deste mesmo Conselho de Administração, que é o senhor secretário José Eduardo Siqueira Campos, fez uma afirmação, no meu entendimento, muito infeliz ao veículo de comunicação, o Jornal do Tocantins, que ele, enquanto presidente desse conselho, não teve participação nas decisões, que ele ficou presidente durante algum tempo, mas tendo participação somente protocolar, fecha aspas. Eu entendo que um fundo cujo as cifras ultrapassam os bilhões de reais e uma cadeira de presidente de um conselho administrativo que tem o poder privativo para mexer nesse dinheiro, ele não seja protocolar, longe disso. É uma responsabilidade grande cuidar dos investimentos, dos recursos, dos fundos, dos aposentados, dos servidores do governo do Estado de Tocantins. Se fosse um cargo, uma função protocolar, que pudesse delegá-la a outro servidor ou alguém com responsabilidade para apurar os investimentos milionários. Investimentos milionários estes totalmente irregulares. Existe uma lei muito clara, presidente Major, que limita investimentos de qualquer fundo que seja a 25% dos ativos de um fundo específico. Ou seja, o IGPREV, se um fundo tem 100 milhões de reais de ativos, ele só pode investir 25, ou seja, deter 25% daquele fundo. O IGPREV, de forma muito estranha, irresponsável e irregular, fez investimentos e de forma fraudulenta, bem disse aqui o meu colega vereador Damaso, investiu, presidente Major, no fundo FI Classic, 100% dos ativos deste mesmo fundo. Ou seja, o IGPREV é dono daquele fundo. No fundo Ático e Incentivo FI, os investimentos ultrapassam a casa dos 70%, quando a lei diz e limita aos 25% de investimentos. Será se esse presidente desse conselho de administração, o senhor José Eduardo Siqueira Campos, que foi presidente ao longo de 2 anos, nos anos de 2011 e 2012, quando foi feito esses investimentos? Será se o governador do estado do Tocantins, será se o secretário de administração, que era o vice-presidente desse conselho, não percebeu, não viu que esses investimentos estavam feitos de forma irregular? Eu entendo, presidente, que os senhores aqui citados por mim foram, no mínimo, omissos a essa situação. Porque isso que nós estamos vendo, um rombo de 300 milhões de reais. A imprensa fez as contas, Damaso.
3 vezes mais do que o escândalo do Mensalão, que derrubou aí quase 50 deputados federais, que quase derrubou o ex-presidente Lula em 2005. Nós estamos falando de um escândalo que ultrapassa as barreiras dos maiores escândalos nacionais que o nosso país já sofreu. A imprensa nacional está de olho, vereador Damaso, nessas questões. E os responsáveis por essa atrocidade, eles serão punidos. Punidos pela justiça e pela lei penal. Por quê? Mas você não contesta uma parte. Com prazer, vereador. Eu tenho a esperança que esta CPI que está falando lá na Assembleia Legislativa, ela venha apurar de fato de quem é a responsabilidade. Porque esse Conselho, para deliberar, para investir recursos de tão alta monta, tem que ter uma ata e tem que ter a assinatura de alguém. Essas pessoas que diz presidente protocolar, será que não colocou o seu autógrafo na ata de reunião? Se colocou, não há nada de protocolar. A responsabilidade claríssima de onde procedeu a ordem. A palavra correta é fraude. Daqui a 30, 40, 50 anos, os servidores públicos do futuro, aqueles que ingressarão no serviço público no futuro, estarão chorando essa dilapidação do seu Instituto Previdenciário. Para encerrar, vereador Damaso, dizem por aí que para um bom entendedor, pingo não ia letra. Então o povo, os servidores, os bons entendedores do nosso Estado sabem de quem é a responsabilidade desses desvios e desse roubo ao fundo da previdência dos gestores, dos servidores públicos estaduais. Eu quero aqui, presidente, prestar a minha solidariedade aos servidores estaduais do município. O faço em nome dos colegas que também eu tenho certeza que serão e estão solidários a esta causa, como o vereador Damaso, como o vereador João Campos, para que essas irregularidades possam ser apuradas e os senhores responsáveis por dar o autógrafo nesses investimentos milionários possam vir à luz esses nomes e a população saber quem foi que surrupiou o dinheiro do servidor público estadual. Meu muito obrigado pela atenção de todos.